Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, Paulo nos aponta para o dia em que a igreja, em sua totalidade, finalmente está ou será reunida em torno do Senhor Jesus quando ele voltar. Paulo diz: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com ele. Que perspectiva tremenda é para a igreja quando o próprio Senhor desce do céu até os ares, os mortos em Cristo forem ressuscitados e juntamente com os vivos, ele, o Senhor Jesus, atrairá todos os filhos de Deus para si, para reunir os seus junto para si mesmo. Ele será então o objeto incomparável de nossas afeições ao nos reunirmos eternamente a ele em corpos transformados e glorificados, preparados para a glória do céu. A palavra grega do Novo Testamento para reunir-se nesse versículo seria mais ou menos assim, apissunagoge, ou apisanagoge, da qual é derivada a palavra sinagoga, na forma substantiva, e é encontrado no Novo Testamento somente aqui, em Hebreus capítulo 10, versículo 27, onde diz: não abandonando a congregação, isto é, a reunião de nós mesmos, como é do costume de alguns, mas exortando-se uns aos outros, e tanto mais quanto vede que o dia ou aquele dia se aproxima ou está próximo. Todos nós devemos, como indivíduos, ser grandemente exercitados e influenciados pelo conhecimento de que em cada reunião da Assembleia Local, Ele, o Senhor, está em nosso meio. Tal verdade deve significar que seremos exercitados sobre nossa presença nas reuniões da Assembleia Local e não as negligenciaremos, visto que Cristo está lá. Cada reunião é outra oportunidade abençoada e um imenso privilégio de estar em sua presença, de estar onde Ele está, e Ele é aquele que é tão digno de nossa presença. Haverá momento em que os deveres de trabalho e família impedirão legitimamente a frequência perfeita nestas reuniões do povo de Deus, mas a tendência e o hábito de nossas vidas devem ser organizados em torno de nossa frequência às reuniões dos santos. Os santos devem ser capazes de depender de nossa presença constante. Eles devem ficar surpresos quando não estivermos lá, em vez de ficarem surpresos quando comparecemos. Quando talvez você chega em casa tarde do trabalho, em uma noite da semana, exausto de um dia agitado de trabalho, e haja uma reunião de oração, estudo bíblico para comparecer, a verdade de se reunir a Cristo no meio deve ser o fator decisivo em nossa decisão de estarmos lá presente. Esta palavra para reunir-se, ou a frase assim, reunir-se para, ou essa expressão, reunir-se para, ou reunir-se como Ele, que temos em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, também é encontrada em outras escrituras do Novo Testamento na forma verbal. A primeira dessas referências está em Mateus capítulo 23, versículo 37, onde diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das suas asas, e não quiseste. O Senhor está chorando pela cidade, pois era seu grande desejo reuni-los para si mesmo. Mas eles não o receberam, não o quiseram, e vemos como isso quebrou o coração de Cristo. Ele lamenta por aqueles que não se reuniram para si mesmo, para Ele mesmo.
Assim, na assembleia local ou igreja local, ele deseja muito ter os seus reunidos para si mesmo e desfrutar de nossa presença com ele. Que tristeza, portanto, deve trazer ao seu coração, ao coração dele, quando os crentes têm pouco interesse nas reuniões da Assembleia, pouco interesse em se reunir para si mesmo, para ele mesmo. E podemos perder tantas bênçãos espirituais e encorajamento quando nos ausentamos das reuniões do povo de Deus. Em João capítulo 20, Tomé não estava com os outros discípulos na primeira vez que o Senhor apareceu no meio deles. João capítulo 20, versículo 24 diz: Tomé não estava com eles quando Jesus veio. Ele perdeu uma tremenda bênção, o de ter visto Cristo ressurreto e até mesmo de ter recebido o Espírito Santo quando o Senhor soprou sobre os seus discípulos de forma especial, naquele momento, naquela ocasião e para aqueles dias até que o Espírito Santo viesse de forma definitiva, permanente no dia de Pentecostes. Quem pode saber que bênção estamos perdendo se não estivermos presentes onde Cristo prometeu de estar no meio do seu povo, quando a assembleia local está reunida? Então, a perspectiva futura de nos reunirmos a Ele, ao Senhor Jesus Cristo nos ares, em um dia vindouro, torna-se o grande princípio motivador para nos reunirmos, para nos juntarmos em torno de sua pessoa hoje nas reuniões da Assembleia local. Assim como o Senhor será o centro de reunião da igreja arrebatada quando Ele vier, Ele é hoje o centro de reunião para nós na Assembleia local. Todos nós ansiamos por aquela reunião no arrebatamento. Não há crente que não queira encontrá-lo nos ares e assim estar reunido ao redor de nosso Salvador naquele dia, e nenhum verdadeiro crente perderá esta reunião. Mas, realmente, a verdadeira medida de quanto sentimos isso e quanto ansiamos por essa perspectiva futura de nos reunirmos a Ele, só será mostrada hoje pelo quanto desejamos nos reunir hoje em torno de sua pessoa nas reuniões da Assembleia local. Assim, Paulo está implorando aos Tessalonicenses pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Temos uma pequena prévia dessa perspectiva maravilhosa de nos reunirmos ao redor de Cristo no céu em Apocalipse capítulo 5, onde vemos Cristo como o Cordeiro recém-imolado no meio do trono celestial. E Ele é o centro de todo louvor e adoração. Somente Ele é digno e capaz de pegar o pergaminho com 7 selos da mão direita daquele que está sentado no trono. É por causa de sua obra consumada na cruz do Calvário, quando, pelo derramamento de seu precioso sangue, ele satisfez eternamente a Deus, que ele tem esse direito de tomar este pergaminho com os 7 selos, de ser adorado no céu. Assim, ele tem o direito de tomar este livro. Os próprios títulos de propriedade do universo é o significado deste pergaminho. Ele tem todo o direito legal, moral e divino de reclamar tudo para Deus para redimir sua propriedade comprada. O restante de Apocalipse capítulo 5 detalha aquela resposta tremenda e sem precedentes de louvor e adoração ao Cordeiro, o Filho de Deus. Começando com os 4 seres viventes e os 24 anciãos, eles se prostram e adoram diante do Cordeiro no meio do trono. Então, há aquela inumerável companhia de anjos ao redor do trono do céu. Todos dizem em alta voz: digno é o Cordeiro, que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e bênção. Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Então, toda criatura no céu e na terra e debaixo da terra, e como estão no mar
todos louvando e adorando a Cristo da mesma forma, todos prostrados e adoram aquele que vive para todo sempre. Apocalipse capítulo 5, versículo 14. Verdadeiramente nenhuma língua pode se calar. Cristo é o centro de toda adoração. Ele recebe o que é seu de direito. E, de fato, o oposto do que ele recebeu dos homens quando ele veio aqui pela primeira vez a esta terra, a adoração, pois quando ele esteve aqui, ele foi rejeitado. Podemos muito bem ter um capítulo como Apocalipse capítulo 5 e nos perguntar, melhor dizendo, podemos muito bem ler e ter também em nossas mãos um capítulo como Apocalipse capítulo 5 e nos perguntar como será estar lá e fazer parte disso. Bem, todo crente em Cristo certamente estará lá para participar deste momento. Mas lembremos-nos o que Deus está planejando para seu Filho no céu em um dia futuro, ele já está cumprindo em medida hoje. Em grupos locais de crentes que se reúnem ao redor de Cristo no primeiro dia da semana para adorar e louvar e render graças a Deus pelo Cordeiro que foi morto, o Cordeiro recém-imolado. Em nossas lembranças de Cristo, ele deve ser o centro de toda a nossa adoração, o que ocupa nossos pensamentos em uma manhã de domingo. Claro, estamos verdadeiramente gratos por ele ter nos salvado e é absolutamente certo dar graças a Deus por isso, mas precisamos ir além de nós mesmos, de modo que somente Cristo seja o centro de nossa adoração e nos reunimos para lembrá-lo e falar com Deus sobre o valor, a beleza, as glórias de seu querido Filho. Em conclusão, devemos nos perguntar: o que é a Assembleia Local para nós, para um verdadeiro Filho de Deus, para um verdadeiro salvo? Por que assistimos ou estamos presentes à Assembleia Local? Como decidimos onde nossa lealdade pertence? Nós nos reunimos apenas para estar com os outros cristãos, os outros crentes? Os santos são sempre uma bênção, podemos desfrutar de sua comunhão, ajuda e encorajamento, mas a Assembleia não deve ser apenas como um clube social cristão. Não são principalmente as pessoas com quem nos reunimos, mas é especificamente a pessoa abençoada a quem nos reunimos. O Senhor Jesus Cristo, ressuscitado. Todos nós devemos entender esta verdade. A Assembleia Local é toda sobre Cristo e é toda para Cristo. A última reunião registrada nas Escrituras do Novo Testamento é Laodiceia. E a última reunião, ou a última igreja também, e serve como um terrível aviso, porque em Laodiceia a porta estava fechada e com Cristo do lado de fora da porta. Lá dentro eles diziam: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas Cristo diz, ao contrário desses pensamentos deles, ele diz: não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Esses versículos estão em Apocalipse capítulo 3, do versículo 17 ao 20. Essa é a tendência geral da cristandade neste mundo, mantendo Cristo do lado de fora, e tudo está indo em direção ao vindouro sistema babilônico da religião sem Cristo. A Assembleia Local deve ser distinta, com Cristo no centro de cada reunião,
o centro de seu povo reunido. Se isto não nos motiva, é possível que a vida na assembleia local se torne familiar, rotineira e, por fim, árdua e formalista. Mas a verdade da reunião com o Cristo ressuscitado no meio nunca será árdua e formalista. O Senhor Jesus Cristo disse: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20.